O Eiras Digital entrevistou o professor António Carmona Rodrigues, o ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação e ex-autarca da Câmara de Lisboa, é agora o presidente do Conselho de Administração do Tagus Park. Antes de mais, agradecer a sua disponibilidade, Sr. Professor. Queria lhe perguntar, depois do percurso que teve enquanto Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, e enquanto Presidente também da Câmara de Lisboa, porquê é que aceitou vir aqui para o Tagus Park? Porquê aceitar este novo desafio de dirigir este Parque de Ciência e Tecnologia? Muito obrigado pela oportunidade que me dá. Bem, essas funções que referiu não são propriamente empregos, não é? Foram funções a que uma pessoa é chamada no âmbito da sua atividade também política, mas a minha formação e a minha vida profissional tem cerca já de 36 anos e toda ela praticamente foi dividida entre uma atividade empresarial e uma atividade universitária. E sendo um parque tecnológico justamente uma zona onde o fator-chave é o desenvolvimento de conhecimento, de interação entre empresas e o conhecimento universitário, a inovação, as tecnologias, portanto é um cruzamento de duas áreas que sempre gostei, sempre estive ligado, portanto a atividade empresarial por um lado, a atividade universitária de investigação por outro. E portanto é qualquer coisa novo na minha vida, que nunca tinha feito, também não há assim tantos parques tecnológicos como isso, e portanto vim com todo o gosto, trazendo também a minha experiência, mas vim especialmente motivado e entusiasmado pela circunstância de poder contribuir para, de alguma forma, um relançamento também deste parque, após também uma crise económica que afetou não só muitas empresas deste país, mas também, obviamente, a vida de parques desta natureza. E tendo em conta que em 2012 a Microsoft estava instalada neste parque, se mudou para Lisboa por considerar que aqui não lhe eram oferecidas as condições de que precisava para manter a sua atividade, quais é que serão as suas estratégias e as suas sugestões para que outras empresas não sigam o mesmo caminho e que não só se consigam manter, como ainda se consiga atrair mais empresas para o parque? Bom, eu não estava cá nessa altura, mas o que eu acho é que o Tagus Park continua a ser o parque tecnológico ou de ciência e tecnologia do país com maior capacidade de atração de boas empresas de matriz tecnológica. É isso que nós queremos. Nós não somos um parque habitacional nem um parque de escritórios, somos um parque tecnológico e, portanto, nós o que lhe posso dizer é que recentemente temos sido procurados por grandes empresas de matriz tecnológica que procuram o Tagus Park como um local desejável para se virem instalar. Reconhecendo que o Tagus Park é dos poucos, ou do parque, ou quase o único, em que tem uma entidade universitária aqui estabelecida, com o Instituto Superior Técnico. Hoje em dia já pode contar também com uma residência de estudantes, que é uma facilidade, digamos, muito grande para quem estuda aqui e para quem quer aqui também trabalhar, junto à universidade. Temos uma incubadora de empresas, temos grandes empresas aqui sediadas e, como lhe digo, temos também tido a procura de outras grandes empresas que querem vir para cá. Portanto, sempre foi baseado o conceito inicial deste parque em ter um bom ambiente de trabalho, portanto é uma baixa densidade de construção, são espaços verdes, são sistemas de água e de energia, digamos, dos eficientes. Sempre achei que estes parques devem ser sustentáveis, baseados na sua ou devem ser competitivos na base da sua sustentabilidade. E, portanto, este parque tem todas as condições para isso. Reconhecidamente é um parque que foi desenvolvido com bons indicadores de urbanismo e de ambiente, e é isso que queremos fomentar, dar aqui condições de atração para se instalarem aqui empresas que reconheçam também que a proximidade a centros de investigação e de ensino, como o Instituto Superior Técnico, a sua reputação internacional e outras empresas ligadas às últimas tecnologias de informação, de biotecnologia, etc., seja um ambiente estimulante para a presença aqui de grandes empresas. E é isso que vamos com certeza continuar a perseguir e é isso que suponho que irá dar bons resultados, como lhe digo, temos tido nos últimos tempos muita procura. Ainda agora falou exatamente da incubadora do Tagus Park, que é um projeto cujo objetivo é ajudar os empreendedores no desenvolvimento sustentável das suas ideias de negócio e dos seus planos para iniciar novos negócios. Tendo em conta estes períodos que vivemos, infelizmente ainda,
embora haja sinais de retoma, assim dizem, de empresas que fecham, de entidades que deixam de poder continuar a sua atividade, quais é que acha que são, na sua ótica, os grandes desafios do empreendedorismo de hoje, de qualquer pessoa que hoje queira ter uma alternativa a esta conjuntura de crise e criar o seu próprio negócio? Bom, vamos lá ver, o empreendedorismo, em verdade, especialmente os jovens, não é? Muitas vezes que saem das universidades, vêm com ideias de se afirmarem por si próprios, com boas ideias que trazem e desenvolvê-las em torno de um projeto empresarial. Obviamente são aqui bem acolhidas e temos tido aqui imensas empresas na incubadora. Obviamente nem todas são bem-sucedidas, por uma razão ou por outra, nem todas são bem-sucedidas. Nós aqui acarinhamos, de facto, a instalação delas e é com muita alegria e com muita satisfação que vemos que algumas delas, como eu costumo dizer, se emancipam, ou seja, passam da fase de incubação para uma fase de afirmação, de desenvolvimento e algumas delas depois até se acabam por instalar no próprio parque e, portanto, temos tido algum resultado bastante satisfatório disso. Agora, obviamente, que cabe aos empreendedores desenvolverem os seus projetos de negócio, as suas ideias comerciais, de investigação, o que quer que seja, e cabe-nos a nós aqui apoiar em termos de facilidade de instalações, de laboratórios, em alguns casos até, não são só instalações de escritórios, não é? E inseri-las aqui num ambiente de facto estimulante de contacto com grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas que estão cá no parque, com também um conjunto de serviços que é oferecido aos diversos utentes do parque, para criar as condições de se poderem afirmar. Como digo, algumas nem todas pegam, não é só uma aqui neste parque, como em todo o mundo. E o retorno que têm tido desse projeto da incubadora tem sido mais positivo ou mais negativo, ou tem certos períodos em que há mais empresas a pegar, por assim dizer, e há outras a não conseguir? Sim, não há um fluxo constante, não há um fluxo constante, mas tem sido bastante regular a procura de empresas para a incubadora. Pronto, nem todas são bem-sucedidas, como digo, mas se me pergunta se o resultado é positivo, e mais do que positivo, é estimulante para termos até hoje a necessidade de disponibilizar mais espaços para as empresas de incubação que nos procuram. E, portanto, temos sinais muito positivos e estamos muito contentes com os resultados, mas o principal motivo de satisfação é ver que muitas delas depois conseguem, como eu digo, emancipar-se, afirmar-se, quer dizer que tiveram uma boa ideia, tiveram uma capacidade de desenvolver um bom plano de negócios e estão aí no mercado de uma forma positiva. Falando da estrutura acionista do Tagus Park, há uma forte componente pública nessa estrutura. Como é que vê a articulação dos interesses públicos e dos interesses privados presentes nessa estrutura, especialmente considerando o papel que o Tagus Park representa no Concelho de Oeiras? Bom, a matriz acionista deriva, enfim, praticamente desde a origem, enfim, do parque. Na realidade, a presença de capital público representa cerca de um pouco mais de 50%, 56%. E basicamente é a própria Câmara de Oeiras, não é? Que é a principal acionista, depois o Instituto Superior Técnico, mas também a Caixa Geral de Depósitos, etc., a PT, enfim, há várias entidades de matriz pública, enfim, já não é o caso da PT, mas todas somadas hoje são 56%. Mas depois há capital privado, como digo, por exemplo, o próprio Banco Milênio, que está cá, e outras empresas privadas que desde o início também viram justamente o interesse em congregar aqui um espírito de parceria entre entidades públicas e entidades privadas. Eu acho que a Câmara de Oeiras, que foi quem esteve na origem deste parque, porque este parque não nasce do nada, por assim dizer, e eu, com as funções anteriores que tive também numa autarquia, percebo bem a importância que existe e que foi dada aqui no planeamento, no ordenamento do território para a criação desta área de conhecimento, que é como tem evoluído o conceito de parques tecnológicos, são mais áreas de conhecimento geograficamente localizadas, que potenciam depois todo um manancial de vida empresarial no próprio parque, mas também ao redor do parque. E, portanto, para isso, digamos, o contágio próximo com entidades privadas tem sido, digamos, fundamental para o êxito do Tagus Park. Portanto, eu diria que foi muito importante a matriz ter nascido em torno da Câmara de Oeiras, e ainda hoje é fundamental a presença da Câmara de Oeiras. Ao apoio privado. Mas também, exatamente, sem a presença o envolvimento, a presença e o envolvimento, de facto, do setor privado, eu diria que não teria sido conseguido desenvolver
um parque com o sucesso que tem tido o Tagus Park. Portanto, acha que essa foi a chave para equilibrar essa Sem aposta? dúvida, sim. Um balanço razoável entre participação pública e participação privada, com diferentes meios, com diferentes objetivos, mas com um traço comum de reconhecer a importância, eu diria, não é só para o Concelho do Eiras, eu diria mesmo para a área metropolitana de Lisboa. O Tagus Park é um parque da área metropolitana de Lisboa, em que, digamos, essa simbiose se revelou fundamental para o crescimento e para a afirmação do parque.